Boa tarde a todos e todas. Hoje o programa de pós-graduação em Economia da URGS tem a satisfação de receber o professor Otávio Conceição, tá? Professor da casa, que vai apresentar a palestra A Economia Política de Thorstein Veblen, Vested Interests, Emulação e a Dicotomia Vebleniana. Muito obrigado, professor Otávio, pela disposição em apresentar o seu trabalho. Obrigado, Henrique. É um prazer aqui para aceitar o convite de vocês participar do nosso curso aí, nessa discussão. Posso começar? Por favor. Bom, pessoal, então boa tarde para todo mundo, bem-vindos. Eu já estou vendo pelos nomes, a maioria é meu aluno, ou foi meu aluno aí do curso. Tá ok? Tá ok. Bom, então nós vamos fazer essa discussão da contribuição do Veblen. O pessoal que já foi meu aluno, que já fez a disciplina de Economia Institucional, vai achar um certo estranhamento com o título, mas é uma perspectiva do Veblen que eu normalmente no curso a gente não olha muito, a questão dos interesses. O vested interest é traduzido às vezes como interesse investido, interesse constituído, e a ideia de emulação, que são elementos que saem lá na teoria da classe ociosa. Então não é comum a gente fazer essa discussão, mas eu acho que é um elemento importante, vocês já vão entender por que desse título. Porque me parece que eles são os conceitos estruturantes da noção de economia política do Veblen, embora a gente discuta lá no curso essa própria noção de economia política do Veblen, que transita com outros autores da área do próprio keynesianismo, dos neo-schumpeterianos, dos marxistas, do pessoal de abordagem cepalina, enfim. Veblen tem uma perspectiva de economia política e, dentro dessa ótica, essa perspectiva se conecta com a própria noção de desenvolvimento. Então, eu acho que Veblen é um autor extremamente importante no campo das teorias de desenvolvimento econômico. Eu não vou abandonar essa perspectiva, ela está sempre presente. A gente, inclusive, já tem livros dessa área, e estamos fazendo um outro livro nacional, junto com Alexandre Salles, que vai retomar essa perspectiva. Então, eu acho que Veblen é tanto o autor no campo da economia política, quanto o autor no campo do desenvolvimento econômico, ou teorias de desenvolvimento econômico que dialogam com a perspectiva institucional. Não é à toa, portanto, a escolha, né, nem gratuita, nem ao acaso desse autor. Ele é um ícone, ele é uma referência extremamente importante, mas nós vamos nos centrar hoje mais ou menos nas noções estruturantes dessa economia política webleniana, tá certo? Daí eu escolhi os termos dos vested interests, eu vou manter a expressão em inglês, em vez de optar por uma tradução que pode ser que não seja muito bem, como é que eu vou dizer, aceita, ou ela não se como é que eu vou dizer, ela não se implante, nem seja aceita normalmente na literatura brasileira. Pode ser interesse investido, interesse constituído, enfim, eu não sei. Às vezes aparece interesse investido, eu não gosto muito desse termo, que está mais uma ideia de investimento do que propriamente a ideia do interesse constituído pelas pessoas que aceitam essa forma de pensamento. A noção de emulação, que seria a cópia, né, ou uma mera atitude de copiar a ação ou o comportamento dos indivíduos das chamadas classes dominantes, numa perspectiva não webleniana, ele chama de classe ociosa. É um outro conceito ligado ao vested interest. E daí surge o terceiro conceito que eu quero discutir com vocês, que a gente vê em aula, né? Mas eu acho que tem que se aprofundar mais essa versão, que é a noção da dicotomia webleniana. A dicotomia webleniana é um termo muito em uso nos institucionalistas norte-americanos, na chamada, podemos chamar, seguidores do Veblen não NEI, é o pessoal não crítico à nova economia institucional, são seguidores de Veblen, mas numa perspectiva que adota a dicotomia como elemento central do Veblen, que é o elemento que eu quero discutir com vocês no final. Então, esses conceitos, eles estão ligados e eles formam uma espécie de uma vinculação teórica que explica os elementos da economia política do Veblen. Eu acho que a economia política do Veblen, como vocês vão ver, e eu não vou fazer muitas ilações nesse sentido, é uma noção extremamente atual. E eu acho que bastante importante para a gente entender o capitalismo contemporâneo. Tá certo? Bom, então, começando do início, o Veblen, que vocês já sabem, é o autor, que ele nasceu em 57 e faleceu em 1929. Ele é considerado, e por muitos autores, como o pai. Eu não gosto desse termo pai também, porque ele é um precursor, mas ele é um precursor dentro de outras linhas de pensamento que já estavam se consolidando no sentido de fomentar o enfoque institucionalista na economia, mas, como vocês vão ver daqui a pouquinho, em oposição a outros enfoques que já se desenhavam na economia. Principalmente, que a crítica fundamental do Veblen é o que estava
sendo gestado na Inglaterra, que depois se denominou de economia neoclássica. O termo, aliás, economia neoclássica, está nos escritos de Veblen de forma quase que pioneira. Então, ele era um autor que via muito criticamente a constituição da economia neoclássica e achava que a economia tinha que migrar para um outro lado não neoclássico, que depois nós vamos ver que nome ele vai dar a esse processo. Então, por conta desses elementos, ele é tido como uma espécie de pai do antigo institucionalismo norte-americano, que na literatura ficou consagrado como Original Institutional Economics. Às vezes só aparece o termo OIE, do original, mas que se refere como se fosse Old Institutional Economics, daí o antigo. Tá? Então, Old Institutional Economics ou Original Institutional Economics é a mesma coisa, mas é o institucionalismo original centrado no Veblen. E para o pessoal que já está acostumado, não vai estranhar, mas o pessoal que não está acostumado, eu diria, pasmem em alguma medida, porque Veblen define instituição não como um ente físico, como um órgão, como eu gosto de falar, como uma caixinha ou como uma estrutura de organograma específico, né? Estilo instituição URGS, instituição Banco Central, instituição, enfim, Caixa Econômica Federal, mas ele vê instituição mais do que isso. Daí essa ideia de trabalhar no vested interest, na emulation e no conceito da própria dicotomia. Ele vê a instituição como um conjunto de hábito. A instituição é o hábito ou a forma de pensar que se disseminou na generalidade dos homens. Então, os homens, em geral, pensam de uma forma semelhante e essa forma de pensar culmina no fortalecimento da criação de instituições. Portanto, o quadro institucional, em Veblen, é decorrente de mecanismos de ação coletiva. Ou, se quiserem, as instituições em Veblen decorrem de um caráter comportamental dos indivíduos que, ao viver em sociedade, produzem essas instituições, para o bem ou para o mal. Não há nenhum sentido teleológico ou finalístico nesse tipo de ação. Tá? Então, esse seria o primeiro slide da figura do Veblen. As principais influências que vocês já vão ver no Veblen, eu estou colocando isso, eu vou repetir depois do slide, mas para chamar a atenção, é as ideias darwinianas que influenciaram muito o Veblen, mas não só o Veblen, influenciaram vários autores, inclusive o próprio Marx, a questão do trabalho do Charles Darwin, da evolução das espécies, e ele pega muitos elementos dessa biologia evolucionária como um elemento que ele achava que tinha que dialogar com a economia. A economia tinha que olhar mais para a biologia darwiniana, dizia o Veblen, do que para a economia, digamos assim, newtoniana do equilíbrio geral, que estava lá no outro lado do oceano, com os colegas economistas dele pensando, né, na constituição da economia neoclássica, e ele achava que o foco tinha que ser mais evolucionário do que propriamente equilibrista. Então, é o ponto central do Veblen, que vai nortear toda a análise dele do ponto de vista, né, de uma concepção filosófica, de onde incluir a economia. Ele também se municia muito desse autor, o Charles Sanders Peirce, que é o autor que nasceu em 39 e morreu em 14. O Peirce é o cara conhecido como filósofo na área pragmatista, que teve muita influência no século XX. Depois ele vai formar o pensamento de um outro filósofo, que é John Dewey, que teve muita influência, que é posterior a Veblen, tá? Na formação do pensamento contemporâneo do dicionalismo lá do Clarence Ayres. Então, essa linha pragmatista que veio com o Peirce, que foi contemporâneo do Veblen, e ele chegou a ser parceiro do Peirce, influencia muito essa ideia do pragmatismo junto com a biologia evolucionária, a concepção do Veblen. E o seu autor, que também tem um caráter pragmatista, é o William James, consolida essa ideia de uma psicologia comportamental, em alguma medida evolucionária. Então, o William James foi outro autor importante, como um dos norteadores do pensamento do Veblen. Percebam que eu teria, a rigor, aqui 3 fontes do pensamento de Veblen que vai tomar forma ao longo do próprio século XX. Então, é um autor, percebam que todos os autores são da segunda metade do século XIX, mas eles vão ter muita influência no século XX. Eu acho que esses caras formam muito da questão do próprio institucionalismo que vai tomar forma com o Veblen e sofre alguns reveses do século XX. Isso nós vamos ver depois ao longo da exposição. Mas ele parte, eu diria, dessas 3 concepções bem precisas. Bom, o Veblen eu vou daqui a pouco expor uma literatura bastante ampla que ele mesmo produziu, mas o mais famoso é a Teoria da Classe Ociosa, né? The Theory of Leisure Class, que é de 1899. Perceba, antes de começar o século XX, ele já está com essa inserção da teoria da classe ociosa, que nós vamos pegar vários elementos dessa teoria, mas antes de escrever a teoria da classe ociosa, ele escreveu, no ano antes, 1898, esse artigo, que é muito interessante e nós vamos usar bastante ao longo da apresentação, é Why is Economics Not a Revolutionary Science? Ele bota na forma de interrogação. Ele está dizendo por que a economia não é uma ciência evolucionária. Ele acha que deveria ser.
mas a forma que o classicismo ou a hegemonia econômica deu na economia atirou, digamos assim, do campo analítico evolucionário que o Veblen reivindicava como o elemento na qual a economia deveria estar inserida. A economia é, portanto, em sua perspectiva, um elemento evolucionário, perceberam? Mas não no sentido de otimalidade ou de ser mais eficiente, mas como operam as mudanças estruturais, vou chamar assim, ou institucionais, perceberam? No amplo espectro da economia que afeta, inclusive, a forma de pensar dos homens. Esse ele acha que era o campo da economia. Nesse artigo extremamente importante, ele faz essa questão e discute exatamente que tinha que trazer uma perspectiva, lá em 99, nova para a economia, incorporando a questão institucional, não porque é instituição, mas é porque é derivada do comportamento humano. Esse é o ponto central do Veblen, lá em 98. Esse artigo, por sinal, deixa eu colocar para vocês, eu não botei o slide aqui, a gente publicou um livro agora que o Alexandre Salles organizou, e o Ramon e o Oscar, da Federal do Paraná, organizaram, que é a Economia Institucional no Brasil. Então, se tem esse artigo, está traduzido. E é o primeiro artigo do livro. Tem vários artigos clássicos do institucionalismo, dos quais esse do Veblen, mas também de vários outros autores, e artigos nacionais, do qual eu também fiz um artigo na parte 2 sobre a agenda de pesquisa institucionalista, discutindo exatamente esses elementos. Então, ele está se perguntando por que a economia migrou, digamos assim, para uma alternativa não evolucionária na forma de conceber, que, aliás, é alvo de crítica do Veblen. Em 1904, ele escreveu esse livro clássico também, The Theory of Business Enterprise, que é um livro bastante importante. Esse livro, curiosamente, foi traduzido pela editora Globo, em 56, se não me engano. Eu vi um aluno meu no curso me trouxe um exemplar editado aqui em português, que é Teoria da Empresa Industrial, né? Ficou traduzido com esse termo. E o livro de 14 é um livro extremamente importante, que já bota a ideia do instinto of workmanship and the state of industrial arts. É um livro clássico que deu um legado bastante importante também na análise do Veblen. Eu estou colocando esses três para vocês verem já de cara a diversidade do pensamento dele. Ele transita, portanto, no campo do pensamento dos indivíduos, ele vai para o campo do que depois ficou designado a teoria da firma, ele estuda aspectos comportamentais da classe ociosa, né, e do comportamento emulador que a classe ociosa traz, e essa ideia do instinto de sobrevivência ou de emprego, percebeu? Ou do artesanato, ou da atividade industrial como atividade ligada à arte de fazer novidades sistêmicas. Então, o espectro analítico do Veblen é bastante amplo desde sempre, bastante amplo, melhor dizendo. Então, Veblen é um autor que lida com esse campo. Bom, entrando propriamente na exposição, nós vamos ver que, a partir do Veblen, dessa noção de economia política, nós vamos tentar depreender uma espécie de natureza, né, ou essência do pensamento institucionalista. E nós vamos ver que esses pontos de economia política constituem fundamentalmente como ele vê o sistema capitalista, mas como um objeto de crítica. Ele é extremamente crítico ao sistema capitalista, embora o Keynes, o Veblen, não seja um cara preocupado na substituição do capitalismo por um outro sistema. Ele não está advogando uma solução mágica nem redentora de todos os problemas, mas exatamente entender a complexidade desses problemas e como o processo gera transmutações das estruturas, tá certo? Então, ele não é nada finalístico em sua análise. Ele se preocupa em analisar o processo em toda a sua magnitude e sua complexidade. Vocês vão ver, nós já estamos colocando dentro dessa noção de economia política, ele vai eleger como foco central uma noção de hábitos e comportamentos dos indivíduos. Não é à toa que essa ideia de hábitos e instintos aparecem vinculados no ponto central estruturante do Veblen. Perceberam essa questão, pessoal? Ela é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos ver lá nos anos 60, quando surge a nova economia institucional, do Coase, do Williams, do Douglas North, a gente vai ver que as instituições estão muito ligadas às regras, né, formais e informais que estabelecem padrões de comportamento. É semelhante nessa concepção do Veblen, mas o Veblen não enfatiza regras, ele enfatiza hábitos, perceberam, que derivam-se fundamentalmente dos instintos comportamentais dos indivíduos. A natureza é completamente diferente já na origem, né, na vertente que propõe o conceito, né, comportamental dos indivíduos, que esses sim, na sua interação, vão produzir a economia. Ou, se quiserem, os indivíduos, na sua interação, vão produzir as instituições, e essas instituições vão construir a dinâmica do próprio capitalismo. Então, o capitalismo, nesse ponto, ele evolui institucionalmente. Percebeu? É quase um pleonasmo webleniano, mas é isso que ele está dizendo. Bom, essas noções que nós estamos pegando do texto para analisar, do versus interesse e da emulação,
produzem o que a gente está chamando, eu não sei também como traduzir, porque vai dar problema na tradução, nesse termo eu estou sugerindo usar no próprio inglês, que é a ideia do enabling myths. Seria uma espécie de mitos autorizados, ou mitos capacitados, perceberam? Ou mitos habilitados. São mitos que a sociedade aceita como verdadeiro e produzem interesses em torno desses mitos que passam a reger o comportamento dessas pessoas em prol dessa dinâmica institucional que toma forma. Essa é uma ideia central na teoria da classe ociosa. E, embora lá o termo enabling myths não apareça. Eu tinha posto no título, depois tirei, por razões óbvias, depois vocês vão entender por quê. Porque esse termo não está no Veblen, percebeu? Mas ele é mais usado contemporaneamente pela turma do Aires, do Clarence Ayres, que vocês vão ver no final, que são os caras da dicotomia webleniana. Até aqui eu nem falei de dicotomia nenhuma, ela vai vir lá nos anos 50, 60. De acordo, pessoal? Mas então esses conceitos, eles, percebeu? Eles transitam ao longo do tempo e vão tomando forma que nós vamos discutir ao longo da própria exposição. Bom, é daí que vested interesse e emulação, que são termos que estão presentes na teoria da classe ociosa do Veblen. Ele analisa esses dois elementos, eles constituem os capítulos da própria teoria da classe ociosa, mas o Clarence Ayres, que é o autor que digamos assim, como é que eu vou chamar? Há uma certa negligência do pensamento webleniano entre os anos 30 e os anos 60. Ficou meio que um vazio, perceberam? No campo da teoria econômica, no que diz respeito à questão institucional. Talvez pelo triunfo do keynesianismo, ou pelo triunfo do mainstream neoclássico, etc. O institucionalismo sai de cena, e Veblen também, de 30 a 60. A partir dos anos 60, emerge, ou no final dos anos 50, uma outra vertente institucionalista, percebeu? Retomando a perspectiva do Veblen, mas não dentro da nova economia institucional, que a nova economia institucional ela omite explicitamente qualquer vinculação com Veblen. Então, é no campo do Old Institutional Economics, webleniano, que retoma o trabalho do Clarence Ayres. Isso aí no final dos anos 50, dos anos 60 e diante. Aí que o Ayres surge como autor importante nos Estados Unidos, é o Clarence Ayres. Ele nasceu em 1891 e faleceu em 72. Tem alguns textos posteriores, né, póstumos dele, que depois são incorporados. Então, o Ayres propõe se interpretar Veblen a partir do conceito que ele está sujeito de dicotomia webleniana. Então, é aí que esse termo entra no debate. Embora o Veblen, toda a teoria da classe ociosa, percebeu? Esteja cheio de análises, sugerindo uma certa dicotomia, assim como a CEPAL faz sempre, periferia, urbano-rural, percebeu? Classe moderna, classe antiga, arcaica, etc. Eu tenho as dicotomias weblenianas, que vocês vão ver em vários padrões comportamentais. O termo dicotomia webleniana é ayresiano. O Veblen nunca falou de dicotomia webleniana. Nós vamos ver isso bem no final. Então, é uma forma de se entender também que conceito é esse como está sendo proposto. De acordo, pessoal? Então, o institucionalismo norte-americano, eu diria pós-webleniano, essa noção eu estou propondo aqui agora para vocês, tá certo? Está centrada na contribuição do Ayres, que nós vamos ver no final. Tá? E a ideia dos enabling myths vem dessa própria dicotomia, ou dos mitos autorizados, seja lá o que for. Ok, pessoal? Então, é disso que a gente vai procurar tratar. Tá? Então, nesse sentido, para começar a exposição e entrar propriamente no pensamento do Veblen, que vai ser a primeira parte da exposição, eu vou dividir em 3 partes. O pensamento do Veblen, a ideia da sua economia política, fundamentalmente, a noção do vested interesse e, no final, a dicotomia webleniana. Então, o Veblen é reconhecido em HPE. É uma coisa curiosa, dos anos 30 aos anos 60, ninguém fala em Veblen nos livros de HPE. Ele desapareceu do mundo como um autor relevante. Pós anos 60, mais especificamente 70 e diante, ele já surge como um autor reconhecido e o institucionalismo passa a ter um espaço nos livros de história do pensamento econômico. É aí que o Veblen é reconhecido como autor original, tá certo? E sua crítica ao capitalismo também é de grande originalidade, porque ele retoma essa tradição dessas três fontes que eu falei para vocês. Tá certo? O Darwin, o Peirce e a ideia da psicologia comportamental, do James. Tá certo? Então, o que é original no Veblen? A crítica ao capitalismo? Não, todos eles criticam, de uma forma ou de outra. O Schumpeter, o Keynes, o Marx, enfim. A crítica ao capitalismo é algo recorrente. A originalidade está na forma como ele trata essa crítica. Ele trata a crítica a partir do elemento de origem, que ele diz, eu tenho que partir dos indivíduos, que é a base da análise econômica, que, aliás, por isso que ele escreveu Wise Economics, Not an Evolutionary Science,
Nós temos que tratar os indivíduos de forma diferente como a teoria convencional faz. Correto? Qual é a teoria convencional? A teoria neoclássica. O indivíduo, em vez de ser tido como um dado, certo? Ele tem que ser desdobrado em sua complexidade, e exatamente porque ele forma a base da economia. É um espaço de interação que, se eu for botar um indivíduo na teoria econômica, eu vou torná-la muito mais complexa, muito mais interativa, muito mais multidisciplinar e pluralista. Esses elementos seriam os elementos centrais da análise webleniana. O que ele diz? Que esse tipo de enfoque, ele diz ser, é negligenciado pelas economias do mainstream, e eu diria, todas as vertentes contemporâneas do mainstream, quer na sua perspectiva friedmaniana, monetarista, ou dos novos clássicos, ou até dos novos keynesianos, eles negligenciam o papel do indivíduo. O indivíduo é tido como meramente racional ou otimizador, e suas decisões só caminham no sentido de realizar expectativas para confirmá-las ou não. Se não confirmou, porque há erro. Então, esse tipo de enfoque, o Veblen critica, ou já criticava desde a origem, porque é um tipo de visão do chamado path independence, ou seja, ele não olha para o contexto histórico, social e político, na qual as decisões dos indivíduos são implementadas. Esse é o ponto central do Veblen, que eu acho que em vários pontos comuns, até com o próprio Keynes na teoria geral. Eu tenho que saber como os indivíduos tomam suas decisões, sob certeza, sob angústia, sob falta de convicção, mas uma necessidade de se tomar decisões, independente se vai acertar ou não. Então, esse processo de reversibilidade das decisões é um elemento presente na análise webleniana. E é por isso que se diz que, para Veblen, o objeto central de crítica é a economia neoclássica, ou a economia ortodoxa, vamos chamar assim, ou a economia mainstream, apenas para efeito de simplificação, porque ela não emprega ou não incorpora o indivíduo em toda a sua complexidade que lhe é inerente. Porque isso traria à luz um outro tipo de economia que ele se propõe, ou pelo menos deixou como ponto central de uma agenda a ser desenvolvida. Então, essa seria a raiz central da crítica do Veblen ao mainstream. Tem gente que diz que a abordagem webleniana ou institucionalista é uma abordagem da negatividade, ou seja, ela nega tudo que o neoclassicismo fez. Apenas para colocar isso para você, porque é recorrente na literatura, embora você saiba, eu discorde desse ponto. Mas, enfim, então, para o mainstream, invariavelmente, o crescimento econômico decorre de estratégias de desenvolvimento econômico adequadas, percebeu? Como se tivesse uma espécie de trajetória pré-constituída para o desenvolvimento econômico. Se eu não alcancei essas trajetórias, porque houve ineficiência ou equívocos de decisão. Esse tipo de visão não está no pensamento webleniano. Eu apenas estou, para provocar, colocando essas regras de funcionamento da economia brasileira, porque eu digo que é muito comum se dizer que a economia brasileira é capaz de crescer ou não em função de regras adequadas, que vocês já ouviram, isso é muito comum na literatura, inclusive se reivindicando institucionalista, dizer, o institucionalismo diz que se eu tiver instituições adequadas, o Brasil vai crescer. Essa noção é totalmente incompatível, eu diria, com o pensamento institucionalista. Quer na vertente Veblen, e eu diria mais, quer na própria vertente New Institutional Economics, principalmente do Douglas North. Então, essa leitura institucionalista de eficiência não está presente na própria abordagem institucionalista. Em alguns casos, ela até sugere isso aí, mas não é um elemento central que caracteriza esse ponto. Portanto, para o mainstream, ao contrário do institucionalismo, o desenvolvimento viria de regras e instituições adequadas para automaticamente gerar esse tipo de desenvolvimento econômico. Ou seja, se eu fizer o dever de casa, eu tenho quase que a garantia, entre aspas, de que eu vou gerar crescimento econômico. Eu estou dizendo que esse tipo de concepção, eu e toda essa literatura, muito comum numa linguagem do mainstream, quase que uma linguagem normativa que está me garantindo instituições adequadas, ela é uma concepção baseada em enabling needs. Isso é um mito, e eles se originam dos vested interests que o Veblen fala lá na classe social. É isso que a gente vai procurar discutir ao longo do texto. Então, eu estou cheio de exemplos disso aí. Tem um autor, William Duggar, que é o chamado institucionalista radical, que ele pega essa ideia do enabling needs e dá uma série de exemplos que eu compus alguns de vocês para botar no final. Eu apenas estou chamando a atenção desse ponto da economia brasileira, porque a economia brasileira também está cheia de enabling needs, tá certo? Mitos que são consagrados a partir de um desenho institucional do que seria adequado para que se gerasse um ambiente de
não só de sobrevivência, mas um ambiente de prosperidade, de crescimento e de otimidade. Essa é a ideia de que a reforma de Previdência vai trazer crescimento, ou que a reforma da legislação trabalhista e induzir o Brasil a entrar nos trilhos, é uma ideia tipicamente oriunda desse tipo de vested interest que está na teoria da classe ociosa do Weber. Se chama isso de mito, pelo menos dessa perspectiva weberiana. É um mito inventado, elaborado para... É muito mais um mito do que uma estratégia de crescimento que pode dar certo ou não, né, para ser produzida. Então, essas noções estão muito presentes no dia a dia que eu queria colocar esse ponto. Então, são elementos estruturantes da análise weberiana. Tá? Então, o Veblen ele trata, em toda a sua análise, desses conceitos que são extremamente importantes. Eles são enfatizados numa ou noutra obra, mas todos eles, em conjunto, constituem esse legado webleniano, que para nós é bastante importante. A ideia do vested interest, que não é uma ideia muito comum, mas ela é muito presente, ao longo de todo o século XX. A ideia da emulation, da emulação, o ideal curiosity, a ideia da vã curiosidade que o Weber diz, os indivíduos têm é quase um afã tecnológico pela descoberta das novas coisas. Então, é um elemento que ele diz que vem dos instintos, mas também do comportamento social. A questão dos instintos predatórios versus criativos, que aí sim é um aspecto da dicotomia. A sociedade é cheia de instintos, uns destrutivos e outros criativos. Esse embate, olha a ideia do Schumpeter da destruição criadora lá também. É uma ideia presente na própria, digamos assim, engrenagem sistêmica do capitalismo, que produz a ideal curiosity, vested interest and emulation, a partir da sua conexão. O consumo conspícuo, que eu acho que é o conceito dos mais famosos do Veblen, a ideia da teoria da classe ociosa, a leisure class, que ele opõe, de novo, a dicotomia, ele opõe ao comum. O Weber era fascinado pelo homem comum, que às vezes ele é desvirtuado na sua, digamos assim, ideia simples e comum pelos vested interests e pela criação de consumo superficial, a sua própria noção de comum. Então, é um elemento que se torna estranho a essa realidade. Pegando um pouco da questão empresarial, um outro livro e outro conceito que ele vai produzir, lá na década de 20, ele vai dizer o capitalismo a partir da concentração industrial no final do século XIX, que vários autores analisaram, inclusive da questão do oligopólio, da financiarização das teorias do imperialismo, etc. Essa ideia do absentee ownership, né? É um empresário ausente, é um empresário cada vez menos ciente do rumo dos seus negócios, porque cada vez ele vira mais classe ociosa e cada vez ele vira, digamos assim, menos classe empresarial ou produtiva, que é um corte que o Weber faz, que é bastante interessante. Então, o empresário ausente, tá? Em termos modernos, ele está extremamente atual. É o cara que contrata alguém para tomar seu papel de empresário como empregado. E a ideia da sabotagem, que tem vários trabalhos que vão nessa questão, que está presente no capitalismo desde sempre. Então, essa ideia da sabotagem, né, da fake news, é uma ideia bastante usada na propaganda e está presente nessa análise que o Weber sugere nessa noção de capitalismo. Então, eu estou dizendo que esses termos, longe de ser meramente termos de glossários a serem discutidos um por um, eles não são meramente noções desconectadas ou fragmentadas, mas eles estabelecem, sim, uma fina e complexa interação de como o sistema funciona e se organiza, na qual esses sistemas são erigidos como elementos centrais. O que a gente quer chamar a atenção é que esses conceitos vêm da própria relação indivíduo-estrutura, percebeu? E essa relação indivíduo-estrutura que forma ou dissolve, ou consolida, ou destrói o avanço ou o ambiente institucional no qual o capitalismo se desenvolve. Então, esses elementos conceituais estabelecem essa lógica de funcionabilidade ou perda de funcionabilidade do próprio sistema capitalista em sua evolução. A ideia de evolução está sempre por trás. A evolução não é chegar a um estágio glorioso, né? Mas chegar a um estágio de mudança das estruturas, a partir do qual novas mudanças vão ser gestadas. É disso que ele está tratando. Tá? Então, essa ideia de que as instituições conformam ou destroem determinados padrões de comportamento vai constituir o alicerce histórico das diversas épocas. Ele analisa na teoria da classe ociosa, de forma diferente aos modos de produção do Marx, como é que eu estruturo as diversas épocas, partindo do barbarismo primitivo, depois eu chego na sociedade industrial. Mas é semelhante à noção dos modos de produção. Tem também o escravismo, mas etc. Mas ele vê como as instituições são formadas nesse período. É muito interessante essa noção da evolução, histórica do próprio capitalismo e sua constituição na noção weberiana.
Mas o que ele está dizendo, fundamentalmente, é que esses padrões institucionais, que para o Marx são derivados do modo de produção, relações sociais de produção e desenvolvimento das forças produtivas, para o Veblen, esses padrões históricos que se consolidam formando eras são derivados dos hábitos e dos instintos dos indivíduos, que socialmente estabelecem uma relação de ação coletiva. Então, esse é o ponto central da sua análise, que, embora se diga que a instituição apareça em todas as análises econômicas, que é essa terceira frase que eu quero colocar para vocês, tanto ortodoxa quanto heterodoxa, em quase todas elas o termo é negligenciado, ou seja, ele não é definido metodologicamente. Eu tenho que saber do que eu estou falando. Então, o Weber se propõe a tratar a instituição, percebeu? Não como um conceito que usa, percebeu? O termo instituição na sua Constituição. A instituição é importante, né? O institucionalismo é importante não porque fala da instituição, mas o capitalismo é importante porque ele resulta da interação de indivíduos e é dessa interação que eu produzo determinada estrutura social. Então, é a relação indivíduo-estrutura que forma a própria concepção institucional de cada sociedade em cada época. É disso que o Weber está tratando. Certo? Então, nesse sentido, eu estou colocando para vocês que o Max Weber e o Durkheim também se preocuparam muito com essa relação agente-estrutura, mas de forma diferente do pensamento do Weber, embora eu diria não são incompatíveis, mas são autores que meio que comungam uma própria concepção de história e da noção que o homem está em evolução. Tá? Essa cachorrada está atrapalhando vocês, pessoal? Estão ouvindo? Não. Henrique? Está tranquilo, está tranquilo. Não está atrapalhando. Bom, então eu já botei naquele... às vezes acontece aqui circunstâncias de vizinhança, enfim. Então, Veblen, como eu disse, é o campo do autor, o pioneiro no campo da economia institucional. Ele nasce em 57, vai morrer antes de se instaurar a Grande Depressão. Ele chega a vizinhar esse período, mas ele não chegou a escrever sobre a Grande Depressão. Agora, ele sugere essa ideia dos enabling myths, que está se formando na Alemanha pós a derrota da Primeira Guerra Mundial, que foi algo que preocupou muito o Weber. Depois nós vamos ver uma referência a um livro que ele faz na época, no começo da década de 20, que é um autor importante disso aí. Então, suas obras clássicas, a Teoria da Classe Ociosa, o artigo Wise Economics, eu já falei no slide anterior, pegando esses três autores, o Peirce, o James e o Darwin, dizendo que são influências de alta complexidade. E nisso está, digamos assim, a complexidade e originalidade do seu pensamento. O Veblen está longe de ser um autor mecânico, ele está interagindo com pontos de alta complexidade que formam, por consequência, uma abordagem também de alta complexidade, e eu diria até não previsível. Eu não tenho como fazer previsão num espectro de sistemas múltiplos, multidisciplinares, que interagem nesse processo. Eu coloquei aqui algumas obras do Veblen, esse livro de 1898 é um ensaio também ao clássico, que chama Exomenes of Labor, que é um trabalho odioso, chato, enfadonho, distinto of workmanship, e esse Exomenes of Labor teve bastante influência no pensamento do Veblen antes da teoria da classe social. Depois tem esse clássico de 1898, Wise Economics, Not an Evolutionary Science. Aqui ele tem muitas referências ao indivíduo neoclássico, ele vai dizer o indivíduo neoclássico é como o Lightning Calculator, quer dizer, é uma calculadora relâmpago. Ele toma decisões de otimalidade instantaneamente e decide o rumo da trajetória. Ele discorda desse Lightning Calculator. O indivíduo está longe de ser meramente um calculador relâmpago, né, das decisões. Aí tem a teoria da classe ociosa, de 99. Esse Consumo Conspícuo é o capítulo 4 da teoria da classe ociosa. E esse livro dele, de 1919, já aparece a ideia do vested interest. Já ao ponto... Percebam que todos eu tenho implícito uma certa dicotomia ou uma oposição. É o vested interest, é no common man. O common man, às vezes, ele é atraído via emulação para satisfazer os interesses da classe ociosa através dos vested interests. Então, é o termo que ele está usando. Essa Theory of Business Enterprise é um livro de 1904. Depois, de 1906, é bastante interessante, The Place of Science in Modern Civilization. É um livro clássico também, muito citado, do Veblen. O Absentee Ownership, que eu falei para vocês, da década de 20. E essa ideia do Imperial Germany and the Industrial Revolution, fica preocupado já com a situação que está tomando forma na Primeira Guerra Mundial. Então, eu estou colocando esses textos do Veblen, aí, de novo, o clássico já do Instinct of Workmanship, a diversidade de abordagens, e ele está transitando do campo industrial para o campo da engenharia. Esse artigo, The Engineers and the Price System, é um clássico também.
Então, ele transita no campo da firma, da concentração do capital, do comportamento dos indivíduos, da classe ociosa, enfim. É de uma riqueza analítica extremamente importante. Bom, a partir daí, então, meio que se gestou, a partir dessa obra do Weber, e vários autores foram importantes para isso, inclusive esse, o Alton Hamilton, que era contemporâneo do Weber, que ele dizia que o Hamilton era muito, como é que eu vou dizer, era muito criativo nas suas noções e às vezes bem incendiário, mas era um cara extremamente importante, que ele vai empregar no artigo de 1919, a primeira vez o termo Institutional Economics. Até então ninguém falava em Institutional Economics. Esse artigo do Hamilton, que também está traduzido nesse nosso livro lá, da Economia Institucional, é o segundo ou terceiro artigo do livro, ele se propõe a discutir o que seria essa abordagem, essa agenda de pesquisa do Institutional Economics. Então, ele dizia que a economia institucional poderia, ele vai dizer que isso é impossível, mas unificar a ciência. Mas, se houvesse uma unificação, ele está longe de dizer que poderia, tá? Essa unificação seria no sentido de tratar como as partes se relacionam com o todo. Esse seria o ponto mais importante do Alton Hamilton em seu artigo. Como conectar parte, indivíduo, com o todo. Percebeu? Instituição ou estrutura. Como conectar, eu vou mudar um pouco para a economia do século XX, como conectar a micro com a macro. A micro e a macro não são campos estanques, eles são campos, né, que têm essa interação como algo absolutamente fundamental. É essa a preocupação central do Hamilton, e interpretando o Weber, mas eu diria não é só do Hamilton nem do Weber, é dos seguidores do próprio Weber, o Joe Commons e principalmente o Wesley Mitchell, que é do Original Institutional Economics também, o Mitchell, que procurou estudar sobre Measuring the Business Cycle, que ele faz com o Arthur Burns. É uma forma de dar uma conotação agregada, macroeconômica, percebeu, no nível do todo, de interações que surgem lá no plano da micro e dos indivíduos. Então, esse nexo micro-macro, o Hamilton acha que tinha que ser o corpo estruturante de uma perspectiva de análise institucionalista. Bom, dentro da análise do Hamilton, ele diz que a economia institucional, dentro desse sentido, jamais pode ser prescritiva. Ela não pode ter um desenho ou uma receita do que fazer em termos de proposição da política econômica. Mas eu tenho que me assentar nessa própria teoria econômica institucional, que vai relacionar de forma diferenciada, múltipla, percebeu? Sob certeza e não finalística, eu não sei o que vai acontecer, uma relação agente, estrutura, a partir do comportamento de ambos os indivíduos e a forma como eles se relacionam com o todo. Isso, na essência do Hamilton, continua o legado da economia institucional ou o Original Institutional Economics. Tá? Nesse sentido, de novo, o Hamilton, comungando com Weber, vai dizer a teoria neoclássica não faz isso. Ela negligencia a idiosincrasia dos indivíduos e trata como elementos externos. Ele acha que esse aí digamos assim, é uma negligência metodológica fundamental para a gente poder avançar no campo de análise de alta complexidade. É isso que o Hamilton e o Weber nessa agenda estão estabelecendo. Certo? Então, ele propõe 5 pontos, o Hamilton nesse artigo clássico, do que deveria ser uma teoria econômica das instituições. Ponto 1. Os institucionalistas, embora estejam assegurados em assegurar o caráter prático, afinal eles são pragmatistas, eu não posso definir, esse ponto é bastante importante, eu não posso definir institucionalismo em termos de proposta política, percebeu? Não é o caráter da minha política econômica que vai definir o institucionalismo. Uma política econômica institucionalista, isso não existe. Mas eu tenho que influir na forma como essas relações vão se gerar. Eu tenho que fazer política econômica, evidentemente, mas não porque ela é institucionalista. Então, esse é um ponto número 1 centrado na análise do Hamilton que ele está destacando. Segundo, eu tenho que usar de forma intensa ideias e dados oriundos dessa interação. Isso vem muito lá do Methodenstreit, da Batalha dos Métodos, lá da Escola Histórica Alemã, do Karl Menger, né, da Escola Austríaca, enfim, na questão do uso de dados e da proposição de modelos, mas ele diz, eu tenho que usar dados, sim, dado é extremamente importante, mas eu tenho que usar dado não apenas numa aferição formal ou matemática, mas vinculada a outras áreas, como a estatística, a sociologia, a psicologia, a antropologia, de forma a desenvolver uma análise mais completa, multidisciplinar, da relação entre instituições de comportamento humano. Esse seria o ponto 2 que está lá no Hamilton. O 3, como as instituições são elementos-chave da economia, elas devem contemplar processo de conservação, de como é que as coisas ficam, mas também como é que as coisas mudam e como é que as coisas são passíveis de copiar, de gerar inovações sistêmicas, que é uma ideia que o Schumpeter vai desenvolver lá nos anos 40,
né? Então, na teoria do desenvolvimento econômico dele, schumpeteriana, que, aliás, negligenciou também o Veblen. Ele não é nada simpático à abordagem do Veblen, embora incorpore essa noção que o funcionalismo já reivindica. E um elemento 4, que a economia se constitui um processo aberto em evolução, inserida em um ambiente que tem mudança, olha lá, ó, embedded, essa mudança, essa ideia do embedded, que o Polanyi mais tarde vai usar também, tem que incorporar um amplo conjunto de políticas sociais, econômicas, culturais, estruturas de poder, etc., porque isso faz parte do processo de teorização. Embora difícil, e às vezes seria mais importante considerá-lo espécie de fatores dados, eles têm que incorporar, ou de ceteris paribus, ele tem que fazer parte do problema e da análise econômica. E, por fim, o último elemento que, para o Hamilton, tinha que estar na economia institucional é essa ideia de que o indivíduo jamais pode ser visto como agente racional maximizador. Embora ele seja racional e maximizador, não é esse comportamento que caracteriza o indivíduo. Ele é muito mais amplo, porque ele é influenciado cultural e socialmente, e afeta as instituições, fugindo dessa ideia racional e maximizadora. Ele é muito mais do que isso. O Geoffrey Watson produziu esse conceito reconstitutivo downward effects, que eu estou botando aqui em 2000 como a ideia indivíduo-estrutura, que seriam instituições, instituições e indivíduos. O mecanismo é sempre duplo. Não é do indivíduo para as instituições, nem as instituições formam os indivíduos. São as duas instâncias que interagem num processo que ele chama reconstitutivo, de cima para baixo e de baixo para cima. São efeitos que se restauram e se complementam nos dois sentidos. Do indivíduo, né, para as suas instituições e das instituições para os indivíduos. É esse mecanismo que o Hodgson está propondo dentro desse elemento 5 aqui, que eu acho importante, da relação indivíduo e estrutura. Então, esses 5 elementos constituem uma teoria das instituições. Há controvérsia desses 2 pontos que eu botei em vermelho aqui. O primeiro, tá certo? Que discorda que o institucionalismo não tem o caráter prático, que normalmente quem rejeita isso aí é o pessoal da nova economia institucional. Eles acham que a economia pode ser pensada em termos prescritivos, sim. Basicamente, é o pessoal da lei. Embora o Douglas North, em várias passagens dos textos dele, que a gente vê aí no curso, né, ele diga que a economia, nesse sentido, ele está concordando até mais com o Hamilton do que discordando. Mas a lei, em geral, tem essa prática. E o último elemento, que é que o indivíduo não pode ser visto como racional maximizador, é uma ideia muito centrada no Original Institutional Economics, que a gente está vendo aqui na exposição. O pessoal que não é muito próximo do OIE, né, do ou do Original, não é muito adepto dessa ideia. De qualquer forma, o que seria o elemento central da abordagem adicionalista é esses 3 elementos que estão aqui. O uso intensivo de dados e ideias numa interação com outra disciplina, portanto, o caráter multidisciplinar. A ideia de como é que o processo fica, como é que ele inova e como é que muda, tem que estar presente na análise, e como é que o processo aberto em evolução opera para o bem ou para o mal, sem ter uma perspectiva de aonde eu vou chegar. Mas como essas conexões se estabelecem. A forma como as conexões se estabelecem vão dizer se o processo pode ser exitoso ou não, mas nunca numa perspectiva teleológica. Eu vou garantir ex ante o que vai ser depois. Isso não tem no institucionalismo, tá certo? Então, nesse sentido, esse hardcore da economia institucional, ela vai contrastar com uma versão preliminar. Eu estou botando preliminar da lei, tá, pessoal? Porque eu acho que a lei mudou em vários pontos, e inclusive mais se aproximando da ideia do Veblen do que se afastando delas, como a gente pode ver. A gente vê até no curso, mas eu não vou entrar nessa discussão agora, que seria demais em termos de tempo para a gente fazer essa análise. Tá? Bom, enfim, o que tange as proposições como a ideia de eficiência e equilíbrio ótimo é a ideia que não está no institucionalismo. Perceba essa negação de aceitar a otimalidade como algo possível no ambiente institucional. Vários autores apontam que não tem ótimo no ambiente institucional. Eu botei de propósito, porque é relevante essa análise de Douglas North. O Douglas North comunga com isso. Eu não tenho ótimo no ambiente institucional. O Matthews, que é um autor clássico de 86, também diz isso. O ambiente institucional não otimiza. O Richard Nelson, de 95, vocês já sabem que é o do Nelson Winter, da ideia evolucionária, jamais eu posso ter otimalidade em ambiente de mutação de estruturas, e o Geoffrey Hodgson nas ideias que vocês já conhecem. Então, não tem garantia de eficiência. Certo? Se eu tivesse essa garantia, eu teria um processo tecnológico, teleológico, finalístico, que subestimaria os elementos centrais da análise. Isso não diz que é a incerteza, a variabilidade, as mutações, que não me possibilitam pensar o futuro como algo, percebeu? Probabilizável, algo modelável, tá certo? Então, são esses elementos centrais
que a análise do Veblen contemplou, principalmente como a análise que o William Duggar chama do blind drift. A evolução missional é um blind drift, é um voo cego. O Nelson pega essa mesma ideia, lá no texto dele de 95, dizendo processo evolucionário, na qual estão inseridas as instituições, no qual, melhor dizendo, estão inseridas as instituições, ele é cego, por definição. Tá? Então, esse é o ponto central. Antes de entrar nessa ideia da economia política, nesse Wise Economics Not Revolutionary Science, ele já diz, essa concepção de homem calculador de prazer e de dor, o trade-off, né, entre trabalho e lazer não existe. Isso é uma simplificação demasiado, quase que binária do ser humano. Eu estou vendo ele como um ente isolado e descaracterizado de interação social. Então, isso obscurece a relação central do capitalismo que está por trás do próprio comportamento do indivíduo. Se eu quero entender o capitalismo, dizia o Weber, eu tenho que entender o indivíduo e sua forma de ação, e não transformando em algo otimizador. Então, esse ponto é o ponto central da crítica weberiana, essa perspectiva. Deixa eu voltar no meu ponto aqui. Bom, então, esses escritos, como eu já coloquei para vocês, do Veblen, tá certo? Que foram decisivos até os anos 30, talvez com a Grande Depressão, com a própria morte do Veblen, ele meio que caiu em desuso, mas isso caracterizou o que o próprio Hodgson chamou de letargia secular até os anos 60. De 30 a 60, o Veblen saiu de cena. Mas o que ele está querendo colocar, e vários autores comungam, é sua agenda não se estagnou. Continua avançando, embora não esteja no espectro do pessoal de HPE ou do mainstream de um autor relevante, várias vertentes continuaram avançando, pegando a linha básica do seu pensamento, em especial em 3 linhas, que hoje se analisa bem, que é a ideia de qual é o legado do Original Institutional Economics, do Veblen, Commons e Mitchell, que é o que eu tenho meu quadro na minha agenda de pesquisa, que eu acho que é extremamente importante, mas também houve um avanço, não dentro do legado do Veblen, Commons e Mitchell, mas dessa turma do Aires, que emerge lá nos anos 50, 60 da economia norte-americana, principalmente dos Estados Unidos, certo? Essa turma do Galbraith são todos, Malcolm Rutherford, são todos airesianos que resgatam o Veblen, mas não tem esse vínculo com o Original Institutional Economics. E uma vertente que avança dos anos 70, 80, principalmente dos anos 80, que estabelece um avanço maior da linha de Veblen com o evolucionismo, principalmente na Europa, são autores próximos dos neo-schumpeterianos que veem a instituição como elemento central. Então, eu diria que tem 3 correntes hoje importantes, contemporâneas, veblenianas, eu não digo que estão se degladiando, tá certo? Mas eu vou concluir nisso, que estabelecem uma espécie de enfoque diferenciado de como pegar essas abordagens derivadas do Veblen. Os 3 são derivados de Veblen, mas por instâncias diferentes. Tá certo? Apenas para pegar essa referência em HPE, esse livro do Hunt, que eu uso com a turma de HPE, que eu acho que é um livro bem interessante, ele enche de elogios o Veblen, dizendo que ele produziu o Hunt junto com o Sherman produz muito com Duggar, chamado institucionalismo radical. Então, o Hunter e o Sherman têm uma simpatia por essa perspectiva de concepção do capitalismo que ele acha no Veblen extremamente crítica e importante. Então, o Veblen é apaixonado pelo homem comum e vê esse caráter predatório versus criativo, um embate permanente na própria composição dos negócios do capitalismo contemporâneo. Então, ele dá esse crédito à contribuição do Veblen, que ele vai dizer, assim como Marx, o Veblen tem uma orientação histórica em todos os pontos, embora tenha diferenças conceituais óbvias, mas extremamente importantes para saber o que seria a história da evolução das instituições sociais. Isso é o Hunt que está dizendo, e eu retomei esse ponto do texto dele que eu achei interessante. Tá? Então, ele vai designar esses seus padrões como os padrões, digamos assim, aptos para constituir uma espécie de arcabouço teórico institucionalismo. Entrando um pouco nessa dicotomia, que não seria propriamente dicotomia, mas como funciona o capitalismo e seus traços básicos, ele vai dizer que o que caracteriza o capitalismo é a junção de 2 fenômenos. É o instinto da construção e o instinto predatório. O instinto da construção, que ele chama parental bent, o Veblen está traduzido como instinto parental, tá certo? É quase que uma coisa familiar, é uma herança de família, de construção, está ligado a essa ideia do ideal curiosity, é o instinto positivo que ele chama. Tá? É aí que eu vou estar avanço na produtividade, que os neo-schumpeterianos chamam de inovações incrementais ou radicais, etc., e na expansão, né, do domínio da técnica sobre o processo da natureza. Então, o instinto de construção é algo positivo, é algo ligado à inovação. Tá? É responsável também pela grande satisfação dos homens no seu trato com o trabalho, com a cooperação, com a criatividade. Ele vai dizer que esse instinto seria muito interessante se perdurasse, mas é impossível. Tem junto com isso o instinto de exploração,
inerente ao capitalismo, que ele associa o instinto predatório, é o instinto do conflito, da subjugação e da exploração racial e da classe. Aqui eu tenho uma série de elementos negativos, que ele chama do espírito, digamos assim, ou elementos negativos, não positivos da sociedade, cujas instituições também procuram, digamos assim, encobertar ou não explicitar essa verdadeira natureza do caráter explorador ou do caráter predador, criando instituições que ofuscam essa concepção. Ele vai dizer, como está na teoria da classe ociosa, que o cerimonialismo e o espírito esportivo é um instinto, por incrível que pareça, não apenas de premiar os mais aptos, os mais eficientes, mas é um instinto extremamente predador da própria sociedade, que ele vê como algo no sentido oposto do instinto da construção. Isso é um comportamento humano que toma forma coletiva. Então, a teoria social do Veblen consiste na identificação desses dois padrões de comportamento, cujas instituições vão revelar, né, da forma como eles se manifestam e constituindo o seu ponto central. O capitalismo, nessa perspectiva do Veblen, pessoal, é uma interação e conflito de um quadro institucional aparentemente caótico, mas ele é permeado de instintos positivos ou negativos que se degradiam permanentemente, produzindo vested interests e produzindo enablements. Então, esse agregado ele não tem um fim previsível, mas é algo oriundo do que ele chama de uma instância, tá certo? Dicotômica em três polos fundamentais, no âmbito da psicologia, no âmbito da economia e no âmbito da própria sociologia. Então, a psicologia vai ter o instinto predatório versus construtivo, a economia, o chamado ritmo dos negócios, o que ele chama de indústria. Aliás, o Weber não usa o termo capitalismo, ele prefere chamar indústria, sociedade industrial, do que sociedade capitalista. E na sociologia eu vou ter um embate entre o cerimonialismo e o espírito esportivo da classe ociosa, versus o comportamento mais criativo e cooperativo do homem comum. O homem comum é o anti-classe ociosa. De acordo, pessoal, isso aqui é meio a narrativa, mas é apenas um ponto importante para vocês verem onde é que a gente vai chegar, mas é uma espécie de vamos abrir um pouco nessa noção da economia política do Veblen para ver como isso comungaria com os tempos atuais. Eu não estou querendo fazer uma análise da atualidade, mas eu acho que essa noção de capitalismo em suas especificidades é importante da gente entender. Nunca pode ser um processo global. Ele sempre é permeado de especificidades, idiosincrasias, quer no âmbito regional, quer no âmbito de América Latina, Brasil, economia gaúcha, etc., ou economia mundo. Então, ele divide assim duas classes principais na chamada constituição do capitalismo ou da sociedade industrial. Percebam, a classe capitalista, para ele, é a classe que dissemina interesses investidos, que é o vested interest. Então, quem difunde interesse investido, esse termo eu não gostei, mas vai lá, quem difunde os vested interests está ligado aos capitalistas, ou ao absentee ownership, aquele proprietário ausente, ou à classe ociosa, ou ao mero e simples capitão da indústria. Já a classe trabalhadora, que ele vai chamar de classe operária, ela é composta por engenheiro, pessoal da linha de produção. Ele dá um caráter muito mais, como é que eu vou dizer, criativo na classe operária em relação ao capitalista. Que a ideia que aí na classe operária que está o homem comum, né, que tem que ser contemplado. Esse homem comum, ou os trabalhadores, os engenheiros, não tem muito espaço na sociedade capitalista, porque o capitalismo opera como se fosse uma espécie de dominação predatória frente às classes que são subjugadas ao sistema. Outro entra percebeu? No jogo, satisfazendo os seus vested interests, ou tu fica fora, tu é alijado dele, que daqui a pouco ele vai criar um termo para isso aí. Tá, quem não comunga com os vested interests está excluído do jogo. Daqui a pouco nós vamos ver um termo que, aliás, William Duggar também criou. Então, esse processo humano se dá através desse conflito na construção social, através desses dois instintos, o instinto de construção e o instinto predatório. Deixa eu colocar para vocês uma coisa, já que eu estou falando. Teve duas teses recentes que eu orientei, uma esse ano, da Aline Julian. Ela fez isso no Brasil, brilhante, a tese dela de doutorado aqui no nosso pós. E o Thales Rabelo Freitas, ele também trabalhou, muito interessante, a tese de ambos, aliás, brilhante as duas. Eu não quero falar só dos dois, porque tem vários trabalhos super interessantes que vão nessa linha. Tá certo? O Marcelo Malê também pegou a questão do desenvolvimento, mas, enfim, eu vou estar correndo o risco de omitir alguém. O Jonathan, enfim. Tá? Bom, então, nesse ponto, essa ideia dos instintos que a Aline e o Thales analisaram
se prestam muito para a gente ver aspectos da economia brasileira ou dessa noção teórica, que eles se debruçaram sobre esses escritos do Weber que eu falei para você nos períodos anteriores. Bom, então, na opinião do Weber, o instinto construtivo sempre existiu na sociedade e ele foi anterior ao predatório. O instinto predatório foi ganhando espaços nessas sociedades contemporâneas. Nas sociedades pré-capitalistas, essa divisão de classes não era tão forte e o instinto predatório não era tão forte. Então, ele vai dizer que o instinto predador se consolida no capitalismo, bloqueando o instinto construtivo. Eu vou acelerar aqui, porque eu já estou encaminhando para os finalmente, porque eu falo muito e eu quero chegar a algumas conclusões com vocês, dizendo que essa cultura, portanto, da propriedade privada é uma cultura muito mais predatória, onde aparece a ideia de subjugação, inclusive de raça, de gênero e da mulher, como a mulher é tida como, não como sexo frágil, mas o sexo que não deve ser considerado em sociedades predatórias dominadas pela classe social. Essa ideia está bem no Veblen, eu acho que é um termo contemporâneo que voltou nas teses de hoje como algo importante. Tá? O conceito de enabling myths, que eu estou falando para vocês, ele vem dos vested interests e da emulation. Ambos criam enabling myths, que ele foi proposto por Ayres, o Clarence Ayres, que eu estou colocando para vocês, não está na teoria da classe social, mas seria interessante porque ele dialoga com a teoria da classe social. O Wilhelm Dugger, esse cara do historismo radical, que trabalhou mais nesses mitos autorizados, o enabling myths. Então, uma espécie de enabling myths são interesses que criam estereótipos, padrões de conduta, de desigualdade em termos de raça, gênero, essa coisa toda. Tá? Nas sociedades estratificadas, como ele diz, como é o capitalismo, os enabling myths têm cargas emocionais, tá certo? Em geral, as cargas emocionais trazidas pelos enabling myths negativas são aquelas que condenam, percebeu que você espécie de bode expiatório, o infeliz ou não abençoado a ser infeliz porque ele é pobre, porque ele é marginal, porque ele não tem cultura, porque ele é negro. Ele coloca isso aí, pegando o exemplo clássico do negro, a ideia do bode expiatório, ou scapegoating, que é um enabling myth criado nos anos 20, a ascensão do nazismo da Alemanha. O nazismo na Alemanha foi um enabling myth criado, né, elegendo como essa ideia do scapegoating a perseguição aos judeus, a quem não era ariano, essa coisa. Essa é a ideia que está na classe social. Não foi o Veblen que fez isso, foi os weblenianos, a partir do Ayres, que pegam essa noção. E a ideia da emulação cria carga positiva. Diz, olha como o cara do meu vested interesse ele é importante, eu vou me associar a ele, eu estou muito mais ligado a ele do que a minha classe, enquanto classe trabalhadora, etc. Então, a emulation é uma carga positiva. O scapegoating é uma carga negativa em relação a como os interesses constituídos reagem. Tá, pessoal? Então, essa ideia do enabling myth é semelhante à propaganda, é uma ideia que o Sherman e o Duggar colocam nesse texto de 2000, que é muito interessante, onde eu tenho essa mesma ideia do bode expiatório, tá certo? No sentido de gerar, de direcionar a humilhação, dizer a fraqueza, a privação que o pobre é pobre porque merece ser pobre, porque não é ser, essa coisa toda. Essa ideia de scapegoating foi analisada por esse autor que vocês conhecem, o Gunnar Myrdal, né? O cara da causação cumulativa no American Dilemma, no caso da ascensão do nazismo, ele diz que é um scapegoating extremamente importante. O Myrdal, no final da vida, se declarou institucionalista, incorporando essas noções já próximas do Ayres, mas retomando a coisa do Veblen. E a emulação se dissemina os interesses positivos de baixo para cima, que passam a emular os estratos superiores, dizendo, é isso mesmo. Então, o que estão colocando é que a questão tanto da pobreza quanto dos versos de interesses são coisas institucionalizadas pela sociedade. O Duggar chega a dizer que a questão do problema da miséria e da fome eu não resolvo com Bolsa Família, embora ela seja, percebeu? O auxílio fome, etc., embora seja extremamente importante, mas mais importante que isso é desinstitucionalizar a pobreza, é mudar os vested interests que produzem pobreza. Esse é um ponto central na agenda de pesquisa do institucionalismo, que eu acho que é importante para a gente pensar. Tá, pessoal? Eu já estou encaminhando finalmente. Aqui tem vários mitos, enabling myths autorizados, que o Duggar sistematiza, que é a ideia da taxa natural de desemprego, que é um caso clássico de enabling myths, a ideia de que pobre e preguiçoso é outra, a ideia de que eu tenho grupos inferiores devido à raça ou sexo, que é também o enabling myths, e a ideia de que a democracia americana é perfeita, o resto tudo tem que me copiar, porque nada funciona, tudo é subdesenvolvido, periférico, essa coisa toda. Então, são mitos criados sobre uma sociedade capitalista em transição. Tem algumas citações do Veblen sobre esses dois termos, que eu não vou me deter aqui, e vou falar rapidamente apenas sobre essa dicotomia. Eu já estou passando o meu tempo aqui, mas eu já estou me encaminhando.
apenas para não ficar sem mencionar, essa dicotomia webleriana se calca em dois elementos, e essa é a ideia de maior discordância que eu tenho do Aires nesse ponto. Que eu tenho uma dicotomia em tecnologia e cerimonialismo. Ou, se quiserem, a tecnologia tem o sentido positivo e o cerimonialismo, aqueles salamaleques de bajulação, vem das instituições. Então, as tecnologias fazem a sociedade avançar, perceberam? E as instituições fazem a sociedade retroceder. Então, ele vê, por incrível que pareça, o Aires, que se diz webleriano, ele vê as instituições como alvo passivo de não mudança. Então, a mudança cumulativa acontece de forma dinâmica e progressiva através da tecnologia, que é o lado positivo. Claro que ele é dicotômico, mas acho que é um equívoco do Aires e dos airesianos. E ao passo que uma força que inibe, contra-progressiva e inibidora da mudança são as instituições. Então, ele vê as instituições. Eu diria que as instituições da tecnologia caminham no mesmo sentido, porque são ambos oriundos, aí eu resgato essa ideia do Hodgson, são ambos, percebeu? Resultado de uma ação de hábito e de cultura dos indivíduos que emergem de baixo para cima. Então, a tecnologia é tida como lado positivo, né, que era vista apenas como uma questão de abundância, e o cerimonialismo é a noção de uma velha sociedade baseada no lucro dos negócios primitivos. Então, essa dicotomia de forças, uma pela mudança e outra pela não mudança, ou seja, instituições e tecnologia, as instituições pela não mudança e a tecnologia pela mudança, constitui o que a gente chama essa dicotomia entre comportamento cerimonial, invidious, que eles estão chamando, e o comportamento tecnológico, que é o comportamento positivo da mudança. É por isso que esses caras da dicotomia, em geral, vai lá, pessoal, eles não têm aquele nexo entre Weber, Combos e Mitchell, que eu estou botando nesses slides, como eu diria que é um nexo importante do Origin Institutional Economics. Eles preferem associar Veblen, a ideia Veblen, Dewey e o Clarence Ayres, com uma ideia da dicotomia weberiana. Então, é um ponto, é uma discussão contemporânea que eu acho extremamente importante. Aí, nessa discussão entre Ayres, da dicotomia, e a concepção do Hodgson, que é webleriano, ele está dizendo que esses elementos dicotômicos propostos pelo próprio Ayres não estão de acordo com o que é colocado pelo próprio Weber em seus escritos nessa situação. Mas isso aí eu deixo como um ponto em aberto nessa agenda de pesquisa, que eu acho que a gente tem muito a avançar nisso aí, principalmente no Brasil. Então, Weber parte da ideia de hábito e instinto, e Weber negligencia essa ideia de hábito e instinto, e ele prefere trocá-lo pela ideia de uma dicotomia entre instituições e tecnologia. Eu acho que isso aí não é weberiano, tá certo? Se Weber enfatiza o papel do indivíduo ao lado da cultura, o Ayres vai dizer que o indivíduo é totalmente subordinado à cultura, que eu acho que também que é outra equipe. Eu tenho as duas coisas interagindo. Então, nesse sentido, se o Weber era mais darwiniano, o Ayres vai ser mais baseado numa negligência em relação ao significado de Darwin para as ciências sociais. Então, essa ideia de opor nas próprias instituições elementos conservadores e restritivos não é da natureza do institucionalismo, que vê os dois no mesmo sentido. Eu não vou encerrar essa exposição dizendo que eu tenho uma agenda em aberto, mas me parece que a discussão do institucionalismo contemporâneo deve transitar resgatar essa agenda do Origin Institutional Economics, pegar alguns acertos ou contribuições importantes que a New Institutional Economics fez e avançar nessa crítica à New Institutional Economics, que esses autores, principalmente ligados a essa dicotomia ou a não dicotomia, têm no espectro contemporâneo derivado do Weber. Tá, pessoal? Então, era essa a minha exposição, que eu acho que ocorreu um pouco para ficar no meu tempo, mas eu acho que é o tempo que não se esgota, ele vai se alimentando. Embora eu tenha centrado muito no comportamento dos indivíduos e a coisa do instinto comportamental, a questão do desenvolvimento econômico, nessa minha perspectiva, surge exatamente daí. Desenvolvimento econômico é algo que emana de uma articulação dos indivíduos, da sua sociedade, sua cultura e o ambiente na qual ele está interagindo. Por isso que eu acho que é o ponto fundamental nessa agenda de pesquisa. Tá, pessoal? Obrigado. Era isso. Obrigado, Otávio. Obrigado pela ótima apresentação. Acho que a gente pode abrir para questões agora, então. Se tiver questões aí, por favor, a palavra está à disposição. Eu tenho algumas, acho que uma questão e talvez um comentário, mas para saber a tua opinião, Otávio. Eu não conheço direito a obra do Weber, então para mim foi muito interessante, né? O primeiro
assim, do final da tua apresentação, tá? Tu comentou da dicotomia, né? Tecnologia e instituições, né? E que as instituições seriam algo negativo, né? Assim, os hábitos, a tecnologia seria andaria mais rápido, né? A minha pergunta é se a gente pode interpretar não a instituição como sendo algo negativo, mas que as taxas de mudança da parte institucional e da parte tecnológica são diferenciadas, né? Ou seja, a tecnologia ela é muito Perfeito, é mais isso aí mesmo. Perfeito. tá, É isso que tá, eles dizem. E eles interpretam isso, até por ser mais perceptível, uma taxa, com uma certa negligência em fazer as mudanças. Mas eu acho que, percebeu, o que faz as mudanças acontecerem no ambiente tecnológico são as próprias instituições. Eles não gostam, percebeu? Essa pergunta é importante, porque eu acho que a gente tem que trabalhar nisso mais, tá? Porque meio que opõe essa abordagem neo-schumpeteriana com a abordagem tradicionalista. E eu acho que elas estão em linha de consonância. Tanto é que o perfeito. Nelson propõe o hábito tecnológico. Então, tem que municiar as firmas que fazem inovação num ambiente propício para gerar o Sistema Nacional de Inovação, lá do Freeman, né, que ela está percebendo. Mas essa pergunta é extremamente importante. Claro que a tecnologia tem um espectro, em termos de taxa, digamos assim, de percepção da mudança muito mais visível. E as instituições puxam o freio de mão, mas é isso que o Aires pega. Não, Certo. pegou esse ponto que é importante. Eu acho que a gente tem que desvendar mais. Eu tenho um amigo airesiano que não gosta dessa análise do Veblen de estilo e de hábito, porque eu acho que eles estão, sei lá, muito enviesados com essa noção cerimonialista. As instituições fazem o salam aleikum, sabe? O cerimonialismo, né? As Uhum. medalhas, os trunfos, a coisa que aparece de fora para dentro para premiar os competentes da classe social. E não é, a meritocracia é uma forma de cerimonialismo. Certo? Então, tu Ok. contempla tradições de não mudança, mas eu discordo disso aí, acho que a gente tem que avançar mais. Até nessa crítica a gente tem que trabalhar, mas por isso que eu estou fazendo esse ensaio aqui para a gente fazer essa apresentação. A gente já tem trabalhado com isso aí, o Paulo Leão está discutindo também esse ponto, mas eu acho que a gente tem que avançar mais. Tá aí, Henrique? Certo. E daí o comentário, pelo menos alguma coisa, algo que me chamou bastante atenção, né, é quando tu expõe a questão do consumo para o Veblen, né, que é algo que o Keynes não trabalha, né? Então, o Keynes ele tem uma análise, digamos assim, determinada pela macro, né? A macro acaba determinando o micro, né? Ela é determinística nesse sentido, né? E com uma ênfase muito mais no investimento, né? A parte da psicologia do Keynes entra na questão do investimento, pouco no consumo, né? E o Veblen traz isso, né? Então, por um lado, né, tu tem essa compatibilidade, né, do Veblen tentar fazer algo que o Keynes acabou não fazendo, né? Por outro, da tua apresentação, o Veblen me parece muito mais, digamos assim, pouco determinístico, né? Assim, não tem me gerou a sensação de overdeterminação, de overdetermination, ou um pouco de dialética, talvez, né? De tudo estar em mudança e todas as variáveis estão relacionadas, né? O que, de certa forma, é incompatível com o keynesianismo, né? E com alguns tipos de marxismo, né? Porque o keynesianismo está baseado na demanda, né? E na macroestrutura determinando, né? E o marxismo, em algumas vertentes, com a oferta sendo importante, né? Ou para os clássicos, né? Então, eu queria ouvir de ti, assim, em que medida é possível, nós sempre tem trabalho sobre isso, né? Compatibilizar o Keynes, né, que tem uma visão do capitalismo que eu não diria tão crítica assim, tá? Ele critica ali a questão do funcionamento do capitalismo durante as crises, mas para ele o capitalismo é o sistema, né? Não tem uma crítica que o Marx faz, e que mesmo acho que o Veblen faz, como tu coloca na tua apresentação. Então, eu queria que você pudesse comentar em que medida esse casamento aí, Keynes e Veblen, ele é complexo e difícil, né? Eu concordo contigo nesse ponto, mas eu acho o seguinte, embora o Keynes seja uma coisa mais da macro, mas eu acho que o Keynes tem, aí eu acho até que dialoga com o Veblen. Uma coisa que o Keynes diz, que esse artigo que a gente fez, eu e Ferrari, que saiu na Júnior, que a gente coloca isso como epígrafe, que o Keynes diz que não há autor que me influenciou mais, o que eu tenho uma notável simpatia, como John Commons. Commons
do Veblen, Commons e Mitchell, porque eu acho, o Henrique, dentro dessa ideia, embora o que ele seja da macro, a função consumo seja agregado, ele não está preocupado com a função consumo agregado. Eu acho que ele está preocupado com a função consumo, percebeu? Da demanda efetiva, é o ex-ante, é o que determina o consumo, o investimento, a demanda efetiva. Ele está muito mais preocupado com a demanda efetiva que com a demanda agregada, pegando esse ponto da sobredeterminação. Então, a macro, para o Keynes, é resultado de uma engrenagem. Aí eu acho, Henrique, que o Veblen, percebeu? Ou o Mitchell, ou o Commons influenciou o Keynes, parte desse microcosmo do indivíduo, olha lá, ó, tomando decisão sob incerteza, resolvendo empregar, que é o título da teoria geral do emprego do juro da moeda. Ele vai decidir empregar, que é a decisão de demanda efetiva, lá antes das coisas acontecerem. Então, ele está no mundo, percebeu? De uma incerteza que vai ser coroada com uma tomada de decisão. Aí eu acho que é igual a Weber, sem saber se essa decisão vai ser consumada no processo ou não. Aí me parece que ele afasta-se da macro convencional. Então, é um ponto importante que eu acho que dialoga com esses autores. Eu acho, Henrique, que todos esses autores do século XX, inclusive Weber, Commons, Mitchell, eles dialogam. Então, porque é uma nova interpretação da macro e da micro que está sendo formada ao longo do próprio século XX, inclusive com essa herança que depois vai vir com Friedman, com Salmons, etc. Mas é uma conexão indivíduo-estrutura que está, percebeu? Da gênese lá no Veblen, que eles usam, talvez, por essa influência. Então, eu não tenho dúvida que esse Original Institutional Economics que influenciou profundamente Keynes e até o próprio Schumpeter nessa questão da inovação anos depois, embora seja negligenciado na teoria. A relação, não sei se eu te respondi, mas eu acho que esse ponto que está colocando é relevante. O Keynes não é só a macro. A macro é resultante de decisões micro, que eu acho que é a grande riqueza da teoria geral. O emprego é mais micro do que macro. Claro que depois ele vai se materializar. Aí, olha o que eles pegam. A causalidade cumulativa do Myrdal, que se soma às decisões da Grande Depressão. Então, me parece que esse é um ponto extremamente relevante. Já o Marx, nessa questão, eu acho que tem mais pontos de diálogo. Talvez o diálogo entre Marx e Weber não seja feito pelos marxistas, porque eu acho que é um ambiente a ser explorado pela ideia de evolução. Então, não tem uma... Eu não consigo ver o Marx, embora parta dessa crítica dos próprios institucionalistas, como um cara da determinação, tá? Do nível superior determina uma instância inferior. Embora vários institucionalistas digam isso, eu também discordo. Acho que Marx tem uma instância, né, do próprio indivíduo, a sua ideologia. O que é ideologia se não o vestre do interesse que a gente já discutiu? Então, é uma outra forma, talvez, de entender essas relações, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais nisso, entende? Então, não é apenas a sobredeterminação, né, nem aquele determinismo cultural, que, aliás, é uma crítica que surge, e eu concordo com ela, ao Dunker, não, a turma do Clarence Ayres. O Ayres é muito mais determinismo cultural do que o próprio Marx. Mas eu acho que é outro ponto que a gente tem que discutir. Tá certo? Porque ele tem aquela coisa... E o Marx não tem a teoria da tomada de decisão que o Keynes tem. Eu acho que é outro ponto importante. O Weber tem os dois. Então, eu acho que o Weber dialoga com o Keynes e dialoga com o Marx, por perspectivas diferentes, trazendo essa relação, né? Agência e estrutura, né? A parte se conectando com o todo. Então, acho que são pontos que me parece que o século XX, ao longo dos debates, do aprimoramento dessa discussão, tomou forma. Então, eu acho que por isso que o institucionalismo emergiu. Ele voltou a tomar, né, espaço porque está trazendo essas questões que eu acho de alta relevância. Então, não pode ter institucionalismo como uma corrente só, né? Ou só Ney, né? Ou só, enfim, Ostrom, ou vários outros autores, ou só direito de propriedade, né? Percebeu? Sim. Então, é uma conexão, quase que é uma heurística metodológica de interpretar como essas relações de indivíduo e estrutura tomam forma, como foi, aliás, na sociologia. Aliás, sempre foi. Aliás, a economia está dentro da sociologia. Isso aí, voltar a discutir essas questões. Tá certo, Henrique? Eu não sei se eu te respondi, ótimo, mas acho que é um debate assim, muito rico em termos de agenda. Em termos de agenda. Aliás, eu acho que era isso que a CEPAL queria fazer, já tomando resgatando um pouco do Furtado, que é um autor super importante, que eu também adoro nisso aí. Essa conexão ele faz. Acho que ele sempre faz. E a CEPAL também. Tá ótimo. Caroline, por favor, está com a mão levantada. Oi, Caroline, tudo bom? Está sem áudio, a gente não te escuta. Pelo menos eu não estou escutando. Pode estar sem áudio, Caroline. Eu acho que tem que aumentar o volume do teu computador. Estava com o teu áudio funcionando, mas talvez estivesse baixo.
Agora tu bloqueou, tá? Tu aparece como bloqueado. Agora deu. Nós não escutamos, não. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim, agora sim. Ah, tá. Era uma configuração. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Que prazer lhe ouvir. Igualmente, tudo bom, Carolina? Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria resgatar um pouquinho o conceito do cerimonialismo, porque, assim, no meu entendimento, é super amplo, até complexo de explicar, mas a Iris coloca numa perspectiva de que essa busca por status, mostrar, né, que se tem posses, propriedade, a classe ociosa dispõe do tempo livre, depois, na análise dos negócios, quanto mais lucrativa é a empresa, né, ele coloca essa busca pelo status e essa corrida por quem obtém mais lucro, ou mais tempo ocioso, ou enfim, o que seja que o ser humano, que é do hábito do ser humano competir e mostrar para toda a sociedade que quem tem é o melhor e que faz com que o homem comum busque isso, né? É uma forma de até um mito que busca valorizar isso, todas as pessoas buscam valorizar isso de certa forma para que o status quo não se mude, é assim que é. Quanto mais você tem, melhor você é, mais aceito você é. Então, as coisas não mudam em função dessa concordância social, tanto do homem comum quanto da classe ociosa, de que esse é o espírito da coisa. Quanto mais eu tenho, melhor aceito, enfim. Então, é exatamente isso que eu acho que cria esse mito de que atrasa a mudança. Não sei se estou com o raciocínio correto. Então, esse cerimonialismo ele é um conceito complexo, mas que, porque todos buscam aquele status, as coisas tendem a não mudar, porque não tem ninguém dizendo, olha, você tem mais privilégios, tem privilégios, por isso que está lá. Não é porque eu não trabalho, porque eu sou preguiçoso, ou não consigo as condições, né? Simplesmente porque a divisão lá no início foi feita errada, ou enfim, as pessoas não conseguem enxergar o real motivo de tal disparidade, vamos dizer assim. E aí o que eu queria perguntar é se esse conceito de cerimonialismo que ele traz tem relação com os interesses pecuniários que ele fala, e se tem, qual seria, assim, porque eu também percebo que os interesses pecuniários, a busca pelo interesse pecuniário, ele seria um conceito que está dentro desse cerimonialismo todo. Mas eu não sei se eu captei bem a ideia dos interesses pecuniários ou não, e qual relação que teria com esse conceito de cerimonialismo. Não, eu acho que tem tudo a ver. Esse interesse pecuniário exatamente está nisso. Tu não consegue olhar o social, a ideia do que chama do common man. Então, me parece, pegando a perspectiva não do Aires, que eu implico com essa dicotomia do Aires, só isso. Eu concordo que sempre é dicotômico o pensamento econômico em várias frentes, quer em Marx, na CEPAL, classe trabalhadora, classe operária, classe capitalista. Estão cheios de dicotomias do capitalismo. Mas essa questão de dizer que a tecnologia avança e as instituições atrasam, isso não me entra na cabeça. Até porque eu acho que as agendas neospederianas e institucionalistas do Veblen comungam, embora o próprio Schumpeter, né, negasse isso aí, ou pelo menos não viu com a profundidade que deveria ter visto. Mas essa tua ideia do pecuniário e da interesse, eu acho que tem que ser trabalhada, mas eu acho que tu está exatamente nessa linha. Acho que o Aires é um autor a ser incorporado. Eu prefiro a linha do hábito e instinto, que eu acho que é mais interessante, como foi a tese lá, que eu já te falei, da Aline e do Tales, que trabalharam nessas noções. Mas percebeu? Acho que eu tenho que deixar um quadro conceitual mais, como é que eu vou dizer, mais explicitado para se fazer essas conexões. Tudo isso que tu falou é extremamente relevante. Eu acho que a questão pecuniária é importante, mas ela só é importante porque ela está, como é que eu vou dizer, encapsulada, ela brota dessa coisa do interesse constituído em seguir essa linha. E se eu fizer isso, eu vou ganhar um prêmio, que é a ideia do desporto lá do capítulo da teoria da classe ociosa. Então eu vou ganhar, sabe, uma medalha, eu vou ganhar Isso é um cerimonialismo. Eu vou ganhar um triunfo, uma medalha, é a meritocracia. Eu vou ser premiado. Premiado por quem? Pela classe ociosa. Por quê? Porque tu defendeu o interesse da classe ociosa, que é o que tu está chamando a atenção. Então, essa coisa pecuniária está nada mais do que consolidando o poder da classe ociosa através da emulation,
É isso que o Veblen diz. Então, eu não Uhum. tenho dicotomia no Veblen. Eu tenho uma organização da sociedade que emula para preservar os interesses dessa classe dominante que não dá espaço para quem está fora. Por isso que eles emulam de ter ganhos pecuniários. Então, eu vou criar o padrão de consumo artificial, que é a pergunta que o Henrique fez, percebeu? Que, aliás, o que eles também usam, a lei psicológica fundamental do consumo, mas em Veblen eu vou premiar com o consumo superficial, é o consumo conspícuo, o consumo ligado aos vestes de interesse. Então, ele tem uma engrenagem de valorização social, de validação social do que seria premiável. Isso que ele chama de cerimonialismo. Eu até concordo que atrase, mas eu posso ter instituições que façam a coisa avançar do ponto de vista, né, na questão mais distributiva, na questão da mulher, na questão do gênero, percebeu? Na questão da raça. Isso é uma mudança institucional, que parece que a gente está vivendo em alguns momentos dos dias de hoje, e em alguns momentos dos dias de hoje a gente está vendo retrocesso, né, visível em todo e qualquer instante. É uma circunstância dos tempos modernos. Por isso que Veblen é atual. Me parece que essa análise é atual. Os trabalhos que estão avançando nessa perspectiva é muito interessante. Tá? Então, não é só a questão pecuniária. Ela não é pecuniária por si só, mas ela está trazendo, né, todos esses nexos comportamentais. Então, ela é mais comportamental do que propriamente monetária. Então, eu acho que esse é o diferencial do Veblen em relação à teoria mais tradicional. Né? Eu acho que está aí o gancho dessa visão pecuniária que ele fala, ele usou um termo, essa economia de crédito, para explicar por que as irregularidades elas eram inerentes ao capitalismo, as fraudes, as irregularidades, elas estavam ali inerentes, elas faziam parte do sistema, não eram falhas de mercado, porque a economia de crédito permite isso, ela trabalha com isso, ela precisa disso. Eu poderia dizer que aquela economia de crédito que ele criticava tem relação com o conceito de financiarização que é mais moderno? Eu acho, sem dúvida. E eu acho que essa conexão vem pelo Keynes. O Keynes, os pós-keynesianos e essa agenda adicionalista. Eu acho que isso tem muito a ver. Essa releitura. Talvez incorporar elementos de Weber nessa análise. Certo. Que, aliás, é o que o pessoal da nossa Associação Keynesiana Brasileira aqui está fazendo. Então, eu acho que isso tem muito a ver. Ela não é uma questão descolada da habituação, tu percebeu? A questão financeira, da moeda, na forma de exploração, digamos assim, está ligada a todo um padrão comportamental. Eu não posso chamar isso apenas de cerimonialista. Até posso dizer que é cerimonialista, mas é um cerimonialismo que cria instituições. E é isso que o Weber está falando. E consolida o poder da classe social, quase como um mito. O mito do financista. Olha lá, ó, que estabelece, ele constrói todo o padrão comportamental à sua imagem e semelhança. Então, esse ponto acho que é importante. É a teoria da classe social que ele está dizendo lá no começo do século. Aliás, da virada do século. Tá, Carolina? Ótima questão, acho que é isso aí mesmo. Nós temos espaço para mais uma questão, então, para finalizar. Então, Pedro, por favor. Boa tarde, professor, tudo bem? Fazer uma pergunta... Pedro? Tudo certo? Fazer uma pergunta direta, assim... O Veblen afirma que as instituições são condicionadas pelos hábitos e interações entre os indivíduos num processo evolucionário e não determinístico. Então, dessa forma, é possível traçar uma relação entre a noção de instituição para Veblen e o conceito de fenômeno emergente dos teóricos da complexidade econômica? É um conceito que o Rothschild, inclusive, está propondo. Então, no momento que os indivíduos interagem nesse processo, percebeu? Aí ele bota o exemplo do vento, da temperatura, dos minerais, sei lá o quê. Um átomo isolado, uma partícula isolada, que é um indivíduo, sem sua conexão, não produz nada. No momento que eles entram, né, em movimento, sei lá, homocinético, etc., com calor, eu produzo uma coisa oriunda do comportamento dos indivíduos. Isso emerge, isso é a propriedade emergente. Então, as instituições emergem das ações coletivas dos indivíduos. Mas elas vão emergir sem saber o que vai dar. Aí que ele é darwiniano. As espécies evoluem não porque uma espécie especificamente, no seu ambiente natural, no ecossistema, gerou essas mudanças, mas é uma forma de adaptação, como dizia o Darwin, mudança, evolucionismo é variação, seleção e herança. Como operou esses mecanismos de variação, seleção e herança nas espécies, e eu diria, nos indivíduos, e o Weber diria, nas instituições, a partir da conexão que os indivíduos fazem nesse plano evolucionário.
Então, não é meramente uma questão cultural. Ela é cultural, mas ela também é evolucionária à la Darwin. Variação, seleção e herança. Eu não posso prever o que vai acontecer desse processo, até porque desse processo, Pedro, vai emergir, vou chamar assim, uma nova ordem. Eu fiz um texto para a REP lá em 2013. Eu estou dizendo que crescimento econômico é uma propriedade emergente. Percebeu? Crescimento econômico ele não vem de cima para baixo, como, aliás, se fez no Brasil e tantos... não, eu vou fazer um plano excelente que nós vamos crescer. A tese do Herto, foi um outro aluno meu aí, do doutorado, ele fez a tese da inflação brasileira no período do plano cruzado e o plano real, que o plano cruzado, o plano real deu certo, não é porque ele era melhor que o cruzado, mas é que, percebe, a institucionalidade, o ambiente estava muito mais maduro para a reversão de expectativas através da inflação inercial, porque mudou-se o comportamento dos indivíduos. Então, emergiu uma lógica de estabilização sem indexação. Então, é um pouco usar essa ideia da propriedade emergente. Então, eu vejo isso aí como um ponto importante. Crescimento econômico é a mesma coisa. A gente não cresce porque a coisa vem do ponto de vista fiscal, monetário, de uma política industrial, etc. Por mais importante que seja, ela não vem de cima para baixo. Ela vem quando os indivíduos, perceberam? Através de seus hábitos, de seu comportamento, se engancham nessa perspectiva e tomam decisões compatíveis com ela. É o que se chama economia das convenções. É, aliás, o que o Keynes diz, ouviu, Henrique? Isso é muito parecido com o Keynes também, a ideia das convenções do crescimento econômico. Então, ele emerge. Você não tem indivíduo para distribuir o ônus do processo de desenvolvimento econômico, eu não sei que forma vai ter, mas ele tem que vir da ação coletiva a partir dos indivíduos sendo elementos participantes, percebeu? Sendo protagonistas desse processo que eles vão adentrar. Aí emerge um coletivo. Só que eu não sei que forma vai ser esse coletivo para o bem ou para o mal. Pode ser um desastre, como tantas vezes aconteceu no Brasil. E pode ser um processo bem-sucedido, como foi, aliás, lá o processo do desenvolvimentismo do Getúlio Vargas, etc. Foi uma articulação micro-macro extremamente importante, que produziu frutos para a interpretação da economia brasileira. Mas é algo que ele não vem apenas de cima para baixo, certo? Mas eu tenho que ter uma coesão social desse processo. É isso que o Weber está chamando dessa instância, que depois denominaram de propriedade emergente, né, no plano não só da biologia ou da complexidade para as instituições sociais. Senão não tem como dialogar com uma perspectiva micro-macro. Ok, Pedro? Perfeito, professor. Obrigado. Tá. Eu que agradeço. Então, podemos encerrar. Então, agradeço mais uma vez, Otávio, a presença de todos. Vamos encerrar a gravação.